Olá a todos e bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui na Revista Semanal. Dessa vez vamos explorar a edição 260, que está recheada, como sempre, de temas fascinantes. É verdade, essa edição está particularmente interessante. Sim. A começar pela capa, que é uma colagem de manchetes de edições passadas, como os 900 Esquadrões da Morte, os Cárceres do Supremo, o Primeiro Cadáver, a Mentira do Golpe, e no centro de tudo isso um pedido à anistia já. É como se a revista estivesse nos convidando a revisitar momentos marcantes da nossa história recente, né? Com certeza, a capa já nos instiga a questionar as narrativas que nos foram apresentadas ao longo dos anos. E a revista semanal, mais uma vez, nos incentiva a ir além das manchetes e pensar criticamente sobre os eventos que moldaram o nosso país. É isso aí. E por falar em questionar narrativas, vamos começar nossa jornada com um artigo que me deixou bastante intrigado. É do Ricardo Felício, sobre as controvérsias do Ártico. Você lembra de todo aquele alarde na mídia sobre o degelo recorde em 2023? As previsões eram catastróficas. Sim, lembro bem. O derretimento das geleiras, o aumento do nível do mar, a extinção de espécies. Exatamente, um verdadeiro caos anunciado. Mas o Felício argumenta que a mídia, muitas vezes, se concentra em dados isolados para criar essa narrativa alarmista. Ele nos lembra, por exemplo, que o gelo do Ártico teve uma recuperação significativa durante o verão de 2023, contrariando as previsões. É verdade. O que a mídia muitas vezes deixa de lado é que o derretimento e o congelamento do gelo do Ártico são processos cíclicos, influenciados por uma série de fatores complexos. Não é tão simples quanto o gelo está derretendo e o mundo vai acabar. Então, basicamente, o que o Felício nos alerta é que precisamos ter cuidado para não confundir uma flutuação de curto prazo com uma tendência de longo prazo, certo? É isso mesmo. Para realmente entender as mudanças climáticas, precisamos analisar as tendências ao longo de décadas e não apenas de um ano para o outro. Faz todo sentido. Analisar o contexto, os dados históricos, as diferentes perspectivas. E falando em mudanças e tendências, vamos mergulhar agora em um tema que está sempre em debate, a reforma tributária no Brasil. O Ranieri Gennari Augusto, em seu artigo, tenta desvendar os mistérios dessa reforma que promete simplificar o sistema, mas que na prática parece estar gerando mais dúvidas do que soluções. A reforma tributária é um tema complexo e que gera muitas discussões. Sem dúvida. E o Ranieri levanta algumas preocupações bastante pertinentes. Por exemplo, ele questiona a possível inclusão do Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, e da Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, na base de cálculo de impostos antigos, como o ICMS, o ISS e o IPI, durante o período de transição. Interessante. E qual seria o problema disso? Segundo ele, se isso acontecer, poderíamos ver distorções econômicas e um aumento da carga tributária, o que seria exatamente o oposto do que a reforma promete. Seria como tocar 6 por meia dúzia, né? Eliminar alguns impostos só para criar outros ainda mais complexos. Entendo. E o que mais me preocupa é a suspeita de que essa omissão na legislação aprovada foi intencional, uma manobra de estados e municípios para evitar perdas de arrecadação. Parece que essa reforma ainda vai dar muito o que falar. Mas vamos mudar um pouco de assunto. Que tal a gente falar de algo que todo colecionador de filmes já enfrentou? A deterioração dos discos. Ah, sim. Aquele famoso apodrecimento dos DVDs e Blu-rays. Isso. O Paulo Roberto Elias, no Web Insider, relembra o pesadelo do laser rot, que assombrava os donos de laserdiscs. E o que ele destaca é que esse problema, infelizmente, não ficou no passado. Mesmo com a evolução da tecnologia, DVDs e Blu-rays também podem sofrer com a deterioração. É irônico, né? Investimos em mídias físicas para ter qualidade e durabilidade e, de repente, nos deparamos com discos que simplesmente param de funcionar. É verdade. Eu mesmo já tive essa experiência frustrante. Tinha um DVD de dupla camada e a segunda parte do filme simplesmente não rodava. É de desanimar qualquer cinéfilo. E o pior é que as causas podem ser diversas, desde a qualidade do material usado na fabricação do disco até a forma como ele foi armazenado. E o Paulo dá algumas dicas importantes de como limpar os discos e as lentes do aparelho para tentar evitar esse problema. Vale a pena conferir. Com certeza. Cuidar da nossa coleção é essencial. E falando em tecnologia, que tal a gente explorar agora um tema que me fascinou bastante? O papel da imaginação na economia. Imaginação na economia. Parece um pouco inusitado. Pois é. Mas o Instituto Rothbard Brasil, em um artigo bastante instigante, nos convida a repensar a forma como vemos a economia, argumentando que a imaginação é fundamental para o empreendedorismo, para a inovação tecnológica e até mesmo para a nossa compreensão dos princípios econômicos. Interessante. E como eles defendem essa ideia? Eles se baseiam nas ideias de grandes pensadores como Friedrich Hayek e Murray Rothbard. Hayek, por exemplo, critica o que ele chama de fatal conceit, a crença de que um planejamento centralizado pode resolver todos os problemas da sociedade. Ah, sim.
Hayek defendia que o conhecimento está disperso na sociedade e que é impossível para um governo central planejar tudo de forma eficiente. Exatamente. Ele argumenta que subestimamos o poder das soluções descentralizadas e criativas que surgem no livre mercado, soluções que dependem da imaginação e da capacidade de inovar dos indivíduos. Faz sentido. É como se a gente achasse que só o governo tem a capacidade de resolver problemas complexos, quando na verdade a história mostra que muitas vezes as melhores soluções vêm da iniciativa privada, da criatividade individual. É isso aí. E Rothbard, para ilustrar esse ponto, usa o exemplo clássico do farol. Por muito tempo acreditou-se que faróis só poderiam ser construídos e mantidos pelo governo por serem um bem público. Mas Rothbard, por meio de pesquisas históricas, demonstra que existiram faróis financiados pela iniciativa privada, o que coloca em xeque essa ideia de que a intervenção do governo é sempre necessária. Ou seja, precisamos usar mais a imaginação, tanto na economia como na vida, né? Buscar soluções criativas, questionar os dogmas. Com certeza. Pensar fora da caixa, como se diz. E por falar em questionar dogmas, a revista Esmeril nos convida a uma reflexão profunda sobre o bom senso em tempos de decadência. Bom senso em tempos de decadência, que intrigante. É um artigo do Paulo Sanchoteni que usa a Quaresma como ponto de partida para essa reflexão. A Quaresma, o período que antecede a Páscoa. Sim, é um período de introspecção, de repensar prioridades. E o Paulo argumenta que a Quaresma nos ajuda a colocar as coisas em perspectiva, a buscar o que realmente importa. Deus acima do mundo, a comunidade acima do indivíduo, o espírito acima do corpo. É uma forma interessante de pensar sobre a Quaresma e como ele relaciona isso com o bom senso. Ele defende que o bom senso é essencial para encontrar soluções eficazes para os problemas da sociedade. E ele critica a direita brasileira, dizendo que ela carece da virtude para transformar esse bom senso em ações concretas. Uma crítica bastante ácida. E o que ele quer dizer com virtude? Ele se refere à capacidade de agir de acordo com os princípios que defendemos, de colocar o bem comum acima dos interesses individuais. É como se ele estivesse dizendo que a direita brasileira tem boas ideias, mas falta a ela a força de vontade e a coragem para colocá-las em prática. Entendo. É uma crítica que nos leva a refletir sobre a postura da direita e a sua capacidade de realmente propor soluções para os desafios do nosso país. É verdade. E por falar em desafios, voltamos ao Instituto Rothbard Brasil, que nos apresenta uma afirmação bastante polêmica. Tarifas são roubo. Tarifas são roubo, uau, essa é forte. A ideia central do artigo é que, ao contrário do que muitos pensam, as tarifas não são pagas pelas empresas estrangeiras, mas sim pelas empresas americanas que importam os produtos. Quem acaba arcando com o custo, no final das contas, é o consumidor que paga preços mais altos. Interessante. Quer dizer que, quando o governo impõe tarifas sobre produtos importados, está, na verdade, penalizando o consumidor americano. Isso que o artigo argumenta. E ele usa esse exemplo para criticar a intervenção do governo na economia, defendendo que o livre mercado, sem barreiras e restrições, é a melhor forma de garantir preços justos e o bem-estar da sociedade. É uma perspectiva interessante e nos leva a questionar os reais objetivos por trás das políticas protecionistas. Será que elas realmente beneficiam a economia como um todo ou apenas protegem interesses específicos em detrimento do consumidor? Boa pergunta. E por falar em questionar, vamos mergulhar agora em um tema que está sempre em debate, o sistema de saúde americano. A revista semanal traz um artigo que explora as complexidades desse sistema, que é bastante diferente do nosso SUS. Ah, sim! O sistema de saúde americano é famoso por seus altos custos e pela complexidade. É verdade. E o artigo compara o sistema americano com o SUS, destacando as diferenças entre os dois. O sistema americano é uma mistura de serviços públicos e privados, com uma forte presença do setor privado, enquanto o SUS é um sistema universal e gratuito. E quais as vantagens e desvantagens de cada sistema? O artigo aborda essa questão explorando os desafios de cada modelo. O sistema americano, por exemplo, é criticado pelos altos custos e pela desigualdade no acesso à saúde, enquanto o SUS é criticado pela falta de recursos, pelas longas filas de espera e pela baixa qualidade do serviço em algumas regiões. Parece que cada sistema tem seus prós e seus contras. Sim. E o artigo também discute a questão do Obamacare, o programa implementado pelo ex-presidente Obama para expandir o acesso à saúde nos EUA. O Obamacare foi uma tentativa de tornar o sistema de saúde americano mais acessível, né? Mas parece que ele gerou bastante controvérsia. O programa teve seus avanços, mas também enfrentou muitas críticas, principalmente por ter gerado um aumento nos custos dos planos de saúde. E o artigo também menciona as tentativas de reforma do Trump, que tentou reverter alguns pontos do Obamacare. O sistema de saúde americano é um tema complexo e que gera muitas discussões. Mas e o cinema brasileiro? Como ele se compara com a indústria cinematográfica americana? A revista semanal traz um artigo que compara a situação financeira da Warner Bros., um gigante do entretenimento americano, com a dos cineastas brasileiros, como os irmãos Salles. Que interessante! E qual a principal diferença entre eles? A Warner Bros.
Apesar de ser um estúdio poderoso, enfrenta dificuldades financeiras, enquanto os cineastas brasileiros contam com subsídios e incentivos do governo. Então quer dizer que o cinema brasileiro, de certa forma, é protegido dos riscos do mercado, enquanto a indústria americana está sujeita às leis da oferta e da demanda. É isso que o artigo sugere. E ele usa o exemplo do filme Mickey 17, que teve um custo altíssimo e acabou dando prejuízo, para ilustrar os riscos do mercado cinematográfico. Entendo. É como se o cinema brasileiro vivesse uma espécie de bolha, protegido da concorrência internacional e das pressões do mercado. Exatamente. E essa diferença impacta diretamente na forma como os filmes são produzidos e nas histórias que são contadas. Faz sentido. E para finalizar a nossa primeira parte do mergulho na revista semanal, que tal a gente falar um pouco sobre política? O Instituto Rothbard Brasil nos traz um artigo que explora o pensamento de Murray Rothbard, um dos mais influentes pensadores libertários do século XX. Ótima ideia. O artigo se concentra na visão de Rothbard sobre o engajamento político dos libertários, um tema que sempre gerou debates dentro do movimento libertário. É verdade, existem diferentes visões sobre como os libertários devem se engajar politicamente. Uns defendem uma postura mais pragmática, buscando influenciar o sistema por dentro, enquanto outros defendem uma postura mais radical de ruptura com o sistema. Qual a visão de Rothbard? Rothbard era um crítico ferrenho do Estado e defendia uma revolução libertária para a construção de uma sociedade livre. Ele acreditava que a participação em eleições e a busca por cargos políticos eram estratégias ineficazes que apenas legitimavam o sistema. Então ele era contra qualquer tipo de participação política. Não exatamente. Ele defendia outras formas de ativismo, como a educação, a desobediência civil e a criação de instituições paralelas ao Estado. Uma visão bastante radical, né? Sem dúvida. Rothbard era um pensador radical e coerente com seus princípios. Ele acreditava que a liberdade individual era o valor supremo e que o Estado era a principal ameaça a essa liberdade. É, realmente, uma perspectiva bastante provocativa. E com essa reflexão, encerramos a primeira parte da nossa imersão na edição 260 da Revista Semanal. Ainda temos muito a explorar. Na próxima parte, vamos mergulhar em temas como os riscos de se comparar aos colegas de trabalho, a sátira política do conto, o ministro e o fundo do poço, e a crítica à obediência cega na sociedade dos seguidores de ordens. Fiquem ligados. Voltamos em breve com mais um mergulho profundo na Revista Semanal. E aí, vamos continuar nosso mergulho na edição 260. Vamos nessa. Tem muita coisa interessante ainda pra gente explorar. E que tal a gente começar falando sobre carreira? O Rafael Soto, na Você RH, escreveu um artigo que me chamou a atenção sobre os perigos de se comparar com os colegas de trabalho. Ah, a famosa síndrome do gramado do vizinho. Todo mundo já passou por isso, né? Olhar para o sucesso dos outros e se sentir inadequado. É exatamente isso. E o Rafael alerta que essa mania de comparação pode ser muito prejudicial para nossa carreira, porque muitas vezes a gente acaba se concentrando no que os outros estão fazendo e se esquece de traçar o nosso próprio caminho. Faz sentido. A gente fica tão focado em olhar para o lado que esquece de olhar para frente. E o que ele sugere para evitar essa armadilha? O Rafael destaca a importância do autoconhecimento, de saber quais são nossos pontos fortes e fracos, o que realmente queremos alcançar na nossa carreira. Só assim a gente pode traçar um plano de ação individualizado sem ficar se comparando com os outros. A gente precisa ter em mente que cada um tem sua própria jornada, seu próprio ritmo. Mas o que me chamou a atenção no artigo é que ele também faz uma crítica às empresas que caem nessa mesma armadilha. É verdade. Muitas empresas ficam obcecadas com a concorrência, tentando imitar o que as outras estão fazendo, em vez de focar em seus próprios diferenciais e fortalecer sua cultura interna. É como se elas estivessem sempre olhando para o retrovisor em vez de olhar para a estrada à frente. Exato. E isso pode ser muito perigoso porque impede que elas inovem, que se diferenciem no mercado. A gente precisa ter a coragem de ser autêntico, de seguir o nosso próprio caminho, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Um pouco de assunto. Que tal a gente mergulhar agora no mundo da ficção? Adoro uma boa história. O que você separou pra gente? A revista Esmeril publicou um conto que me deixou bastante intrigado. O Ministro e o Fundo do Poço, da Gabriela Armador. A autora já avisa que a história é surreal, onírica, cheia de simbolismos. Parece interessante. E sobre o que é a história? A história gira em torno de Orlando Penúria, um personagem que de repente perde tudo. Emprego, família, dinheiro. Ele descobre que a vida que construiu era apenas uma fachada sustentada por favores e aparências. Nossa, que reviravolta. E como ele reage a isso? Desesperado, ele decide voltar ao poço de onde supostamente vieram todos os seus privilégios. Ao poço, literalmente. Sim. Ele joga todas as economias no poço, na esperança de recuperar a vida que tinha. Que atitude inusitada. E o que acontece depois? A autora deixa o final em aberto.
o que nos convida a refletir sobre o destino de Orlando Penura e a questionar se ele realmente aprendeu com a experiência. Parece que a história nos leva a refletir sobre a fragilidade do sucesso e a ilusão de que podemos controlar tudo na vida. Com certeza. E a gente precisa estar preparado para lidar com as adversidades, para se reinventar quando as coisas não saem como planejado. Mas falando em desafios, o Instituto Rothbard do Brasil traz um artigo que me fez pensar bastante sobre a questão da obediência cega à autoridade. Obediência cega. É um tema bastante atual, né? Principalmente depois de tudo que a gente viveu nos últimos anos. Sim. O artigo fala sobre a sociedade dos seguidores de ordens, um fenômeno que sim intensificou durante a pandemia, com as pessoas aceitando passivamente as ordens das autoridades, sem questionar, sem pensar criticamente. É como se a gente tivesse perdido a capacidade de pensar por nós mesmos, né? Aceitando tudo o que nos é imposto, sem questionar, sem refletir. E o artigo faz uma crítica à mídia, que muitas vezes contribui para esse processo de manipulação, disseminando medo e propaganda. É verdade. A gente precisa ter cuidado com as informações que consumimos, buscar fontes confiáveis, checar os fatos, ter uma postura crítica. E o artigo também explora as dificuldades de dialogar com aqueles que se recusam a pensar criticamente. Para o autor, é essencial cultivar o pensamento independente, buscar informações de diversas fontes e defender a liberdade individual. É um desafio e tanto. Mas é fundamental que a gente continue lutando por uma sociedade mais crítica, mais consciente, mais livre. Com certeza. E falando em liberdade, vamos voltar agora para a economia brasileira. Um artigo da revista Semanal acende um alerta preocupante sobre o que ele chama de PIB dopado. PIB dopado. O que isso significa? O autor argumenta que o crescimento econômico que o Brasil vem apresentando é artificial e insustentável, impulsionado por gastos governamentais excessivos, expansão do crédito e manipulação de estatísticas. Parece que estamos vivendo em uma bolha, né? Uma hora ela vai estourar e as consequências podem ser desastrosas. Exatamente. E o artigo alerta para as consequências dessa política econômica. Inflação alta, aumento da dívida pública e um futuro de crise econômica. E a gente já está sentindo os efeitos disso no nosso dia a dia, com o aumento dos preços, a dificuldade de conseguir crédito, a instabilidade econômica. É verdade. E para piorar o cenário, a revista Semanal traz dados de instituições como o ICVA, a Cielo e o Santander, que mostram uma queda nas vendas do comércio, a redução da confiança do consumidor e o aumento da inflação. Parece que a crise já está batendo na nossa porta. Os indicadores não são nada animadores. E para completar o nosso mergulho nos temas mais densos dessa edição, a revista Oeste nos leva para a Síria, com um artigo que critica a postura do Ocidente em relação ao novo governo sírio. Síria. É um país que está em guerra há tantos anos. O que aconteceu de novo por lá? O regime de Bashar al-Assad foi derrubado por uma insurgência liderada pelo grupo islâmico Hayat Tahrir al-Sham, HTS. E apesar do histórico de violência e violações de direitos humanos do HTS, o Ocidente parece disposto a reconhecer o novo regime. Mas por que o Ocidente apoiaria um grupo extremista? Não faz sentido. O artigo argumenta que o Ocidente está cometendo um erro estratégico ao apoiar o novo governo sírio. O autor critica a visão simplista do conflito, que reduz a complexa realidade da região a uma luta entre o bem e o mal. E quais são os riscos de se apoiar um grupo como o HTS? O artigo alerta para riscos de um governo teocrático e repressivo, com perseguição a minorias e aumento da instabilidade na região. A situação na Síria é realmente complexa e preocupante. E mudando um pouco o foco, vamos para o Oriente Médio. A revista Semanal traz um artigo que analisa a polêmica proposta de Donald Trump para a faixa de Gaza, a Riviera de Trump. A Riviera de Trump. Que nome curioso. Qual a ideia por trás dessa proposta? O plano de Trump é incentivar a realocação voluntária dos palestinos de Gaza para outros países, com a promessa de transformar a região em um centro econômico próspero. E como seria feita essa realocação? Os palestinos seriam obrigados a sair de Gaza. O artigo não entra em detalhes sobre como o plano seria implementado, mas destaca que a ideia era incentivar a saída voluntária dos palestinos, oferecendo-lhes oportunidades em outros países. Trump argumentava que essa seria a melhor forma de resolver a crise humanitária em Gaza e acabar com o ciclo de conflitos com Israel. É uma proposta bastante ousada, né? E qual foi a reação da comunidade internacional? O artigo menciona a oposição de países árabes que temem um êxodo palestino em massa e a receptividade da União Europeia. Israel e os EUA rejeitaram o plano. Realmente, uma proposta que gera muitas controvérsias. Vamos voltar para um tema que a gente já abordou antes, a tecnologia. Um artigo da revista Semanal explora a crescente fusão entre o homem e a máquina, um tema que sempre me fascinou. É um tema que está cada vez mais presente no nosso dia a dia, né? Com os avanços da inteligência artificial, da robótica, da biotecnologia, a gente está cada vez mais próximo do mundo dos ciborgues. Lembra da série Homem de 6 milhões de dólares?
Na época, parecia pura ficção científica, mas hoje em dia a realidade está cada vez mais próxima da ficção. Verdade. O artigo menciona tecnologias como exoesqueletos, interface cérebro-computador, próteses avançadas e órgãos impressos em 3D. É impressionante como a tecnologia está avançando e transformando a nossa relação com o corpo humano. E com a mente humana também, né? Quais as possibilidades? Pessoas com deficiência recuperando movimentos, paralisia sendo curada, a mente humana se conectando diretamente com computadores. É realmente incrível, mas também um pouco assustador, né? Quais são os limites éticos dessa fusão entre homem e máquina? Até onde podemos ir? São questões que precisamos debater com seriedade. A tecnologia tem um potencial enorme para melhorar nossas vidas, mas também pode ser usada para fins nefastos. É preciso ter cuidado, usar a tecnologia com sabedoria, sem perder de vista os valores humanos. E para finalizar essa parte do nosso mergulho, a revista semanal nos traz a Imagem da Semana, uma foto histórica que nos leva de volta a 1938 para a anexação da Áustria pela Alemanha nazista a Anschluss. Anschluss foi um momento crucial na ascensão do nazismo, né? Um passo decisivo para a Segunda Guerra Mundial. Sim, e a imagem mostra a multidão reunida na Heldenplatz, em Viena, para ouvir o discurso de Hitler celebrando a anexação. É uma imagem impactante, que nos lembra da fragilidade da democracia e dos perigos do autoritarismo. É um lembrete de que a história pode se repetir, de que a democracia precisa ser constantemente defendida. É verdade. E por falar em defender a democracia, a revista semanal traz um artigo que denuncia a perseguição política ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Perseguição política. Mas que tipo de perseguição? O autor argumenta que Bolsonaro está sendo vítima de lawfare, a instrumentalização do sistema judicial para fins políticos, com o objetivo de silenciá-lo e impedi-lo de voltar ao poder. Nossa, é uma acusação muito séria. E quais são as evidências que ele apresenta? O artigo menciona a falta de provas consistentes, o viés ideológico de alguns juízes e o uso de delações premiadas coercitivas. Realmente precisamos ter cuidado para que o sistema judicial não seja usado como uma arma política. Exatamente. É preciso garantir imparcialidade da justiça, o devido processo legal, a presunção de inocência. Princípios básicos de um Estado democrático de direito. E voltamos para a reta final do nosso mergulho na edição 260 da revista semanal. Para fechar com chave de ouro, vamos explorar um tema que, particularmente, sempre me deixa pensativo: a educação. E a revista semanal traz um artigo que faz uma crítica, digamos, bastante ácida à qualidade da pesquisa acadêmica no Brasil. Esse artigo me deixou de sobrancelha levantada também. A gente sabe que a educação no Brasil tem muitos desafios, mas o que o artigo aponta é para um problema que vai além da falta de recursos, da estrutura precária, da formação dos professores. Ele questiona o direcionamento dos recursos, a escolha dos temas de pesquisa, a relevância do que se produz na academia. E alguns exemplos que ele cita são, digamos, no mínimo curiosos. Curiosos. Fala mais sobre isso. O artigo lista alguns títulos de pesquisas que receberam financiamento público e que, à primeira vista, parecem mais adequados para um blog, um ensaio, do que para uma pesquisa acadêmica rigorosa. Vou te dar alguns exemplos para você ter uma ideia. A Zoadinha representação sobre a sexualidade e o corpo feminino negro, cooperação no MST, entre os avanços para a luta dos trabalhadores rurais por transformação social e os limites para a emancipação humana, e até arte nazifascista e estética reacionária. A extrema-direita no governo Bolsonaro, 2018-2022. Nossa. Realmente são temas que, pelo menos a princípio, parecem um pouco fora da curva, né? Qual a crítica principal do artigo em relação a esses temas? A crítica central é que a academia parece estar priorizando temas ideológicos em detrimento de pesquisas com maior potencial de impacto social e científico. O autor questiona se o investimento de recursos públicos em pesquisas com foco em temas identitários ou de ativismo político é realmente a melhor forma de utilizar o dinheiro dos contribuintes. E aí, o que você acha? É complicado, né? A universidade tem que ser um espaço de liberdade de pesquisa, de debate, de produção de conhecimento. Mas também tem que ter responsabilidade com os recursos públicos, tem que buscar soluções para os problemas da sociedade, tem que ter relevância. A questão é encontrar o equilíbrio entre a liberdade acadêmica e a responsabilidade social. Esse é o grande desafio. E o artigo vai além, apontando o contraste entre essa produção acadêmica, digamos, exótica, e o baixo desempenho dos estudantes brasileiros em áreas cruciais como matemática e ciências. Ele usa dados alarmantes para ilustrar o abismo que existe entre o que se pesquisa na academia e os desafios reais da educação no Brasil. A gente vê esses resultados pífios nos testes internacionais, a dificuldade dos alunos em áreas básicas, e fica a pergunta: o que a universidade está fazendo para mudar essa realidade? Onde estão as pesquisas que realmente impactam a vida das pessoas, que contribuem para o desenvolvimento do país? Parece que a gente está investindo em temas, digamos,
supérfluas, enquanto o básico está sendo negligenciado. Mas mudando um pouco de assunto, que é tal a gente falar sobre a relação entre os jogos eletrônicos e a saúde mental dos jovens, o Instituto Rothbard Brasil traz um artigo que tenta desmistificar essa questão, que costuma ser abordada de forma bastante alarmista. Jogos eletrônicos. É um tema que sempre gera polêmica, né? De um lado, temos os que demonizam os jogos, associando-os à violência, ao vício, ao isolamento social. De outro, temos os que defendem os jogos como uma forma de entretenimento, de aprendizado, de desenvolvimento de habilidades. E o artigo do Instituto Rothbard tenta trazer uma visão mais equilibrada, reconhecendo que os jogos podem ter impactos tanto positivos quanto negativos, dependendo da forma como são utilizados. Faz sentido, é como tudo na vida, né? O problema não está na ferramenta em si, mas no uso que se faz dela. Exatamente. E o artigo destaca que os jogos podem estimular habilidades importantes, como a criatividade, o raciocínio lógico, a capacidade de resolução de problemas e até mesmo a socialização, principalmente quando jogados em grupo. Ele argumenta que os jogos, assim como qualquer outra ferramenta, podem ser usados para o bem ou para o mal e que a chave está no bom senso, na moderação e no acompanhamento dos pais. Ou seja, a responsabilidade, mais uma vez, é dos pais e educadores. Não adianta demonizar os jogos, proibir, reprimir. O importante é dialogar, orientar, mostrar os limites, os riscos e os benefícios. É como a gente faz com a internet, com as redes sociais, com qualquer outra ferramenta que pode ser usada de forma positiva ou negativa. Parece que a gente está sempre buscando o equilíbrio, né? Nem 8, nem 80. Mas e aí, o que você achou dessa edição da Revista Semanal? Achei bem interessante, com temas bem diversificados, provocativos, que nos levam a refletir sobre questões importantes da atualidade. Eu também. É sempre bom ter acesso a diferentes perspectivas, análises aprofundadas, a informações que nos ajudam a entender melhor o mundo em que vivemos. É isso aí. Conhecimento nunca é demais. E a Revista Semanal, mais uma vez, cumpre o seu papel de nos informar, nos provocar, nos fazer pensar. E com esta reflexão, chegamos ao fim do nosso mergulho na edição 260. Esperamos que vocês tenham aproveitado a viagem e que voltem sempre para mais um mergulho profundo aqui na Revista Semanal.